essa questão do planejamento financeiro em tempos de crise, pessoal. A ideia é sempre o seguinte, quando a gente fala em momentos de crise, de instabilidade, deixa eu baixar mais ainda a música, ela vai me atrapalhar em algum momento aqui. Quando a gente fala em momentos de crise, em momentos de instabilidade, o ideal, pessoal, é a gente sempre pensar em como a gente pode se reinventar. Na Guia Financeiro, que é a nossa empresa de planejamento financeiro pessoal, a gente sempre se reinventa com várias coisas. Está incomodado com algo, talvez a queda na receita, talvez sobre o modelo de trabalho, com algum feedback que o cliente deu pra gente para melhorar. Eu acho sempre super válido receber esses feedbacks. Eu não sou perfeito, meu dia ele é muito corrido como de muita gente, eu entendo o tempo do cliente, eu tento o máximo cumprir os horários, mas como o dia é muito corrido, tem muitas reuniões, acaba um cliente atrasa, vira um efeito dominó gigantesco dentro do planejamento financeiro, do meu planejamento ali de gestão de tempo, mas a gente vai se adaptando, às vezes fala mais rápido com um, corta de outro lado e acaba dando muito certo. Mas pessoal, eu quis trazer para vocês, reforçar um pouquinho mais, porque a gente está num momento muito chato, por sinal, que é acontecendo, por acaso, novamente, aquele chicote de algo que a gente vivenciou pela primeira vez, aí muitas pessoas, até meu avô, que tem hoje próximo dos 80 e poucos anos, 86, né, eu acho que ele tá, 86 não, desculpa, 81, mas eu tenho aí colegas, tios que têm voz aí de 85, 89, que nunca vivenciaram um momento tão triste que a gente está vivendo hoje, que é essa questão de pandemia. Mas o que é legal, pessoal? Quando a gente fala em planejamento financeiro em tempos de crise, cara, pensa comigo que surreal que é falar de planejamento nesse momento. Porque pensa comigo numa estratégia. Quando você tem uma vida financeira organizada, a maioria das vezes, um momento de crise, independente do que seja, esse que a gente está passando é um momento bem turbulento, por sinal, ele entra e encaixa muito bem. Porque a pessoa que é financeiramente estável, controlada, entende o fluxo de caixa dela, entende os projetos, a despesa, tem uma reserva de emergência montada, poxa, vamos lá, ela já tem tudo na mão. E automaticamente isso tudo facilita o controle e também a gestão que a pessoa vai ter sobre aquilo ali no geral. Mas o que eu quero passar para vocês aqui? Quando a gente entra em momentos de incerteza, que é o que a gente está passando hoje, até anotei isso aqui, a única certeza que a gente tem é que nada vai acontecer como a gente planejou. Tá? Então a vida é uma caixinha de surpresa que todo dia tem algo novo. E eu falo que o Brasil é um Brasil de novidades a semana inteira, se brincar diárias. Então aqui a gente não tem um dia que não tem alguns estresses, taquicardia, falando de mercado financeiro então... Tem dia que se você não abre um morning call ou se você não acompanha algum jornal de notícia para te informar do que está acontecendo, você vai ver de noite já aconteceu tanta coisa que tem hora que até eu assusto, né? Que tem dia que eu acordo, igual toda terça-feira eu acordo mais cedo para a reunião do BNI, que é um grupo de empresários que eu participo, e tem dia que eu não consigo ver os meus morning calls que eu costumo ver, que eu vejo muito da BTG Pactual, eu vejo da XP, eu escuto da XP, escuto também da Eleven, pego um jornal mais neutro para poder me passar as notícias do dia. E claro, se o cliente me falar, Marcelo, você estava sabendo disso? Claro, eu ouvi falar, mas posso aprofundar mais se for o caso para você. Então isso é importante. E quando a gente fala quando a gente fala em planejamento financeiro, pessoal, nesses momentos de crise, gente, essa incerteza, ela gera um ponto muito importante que são novas demandas. Quando a gente fala de novas demandas, em toda crise, tem pessoa ganhando dinheiro, como tem pessoa perdendo tudo, tá? E isso é normal de acontecer. Por que eu falo para vocês disso? Todo momento de crise, de instabilidade, tem público que vai comprar, tem público que vai vender. E quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, se a pessoa tem uma estrutura financeira bem feita, ela está comprando. Nesse momento, ela é a famosa vendedora de lenço para aquela pessoa que está chorando. E eu quero que as pessoas sejam esses vendedores de lenço, aproveitem oportunidades. Porque crise, gente, essa não vai ser a primeira nem a última, tá? Eu espero que com esses momentos que a gente passou aí
de muita tristeza, claro, de incerteza, de momentos que a gente não tem como visualizar o longo prazo. Eu uso muito analogia para explicar para alguns clientes meus o seguinte: tava todo mundo ali dirigindo o seu carro na estrada e aí veio uma neblina tão forte que tampou para todo mundo. Ninguém consegue ver a longo prazo como é que vai estar. Eu tô com uma neblina forte tampando no vidro do meu carro, como você do meu lado aqui também tá. E todo mundo tá na mesma incerteza. Alguns mais corajosos, outros mais reticentes, alguns com muito medo, outros mais seguros porque tem o seu pé de meia, e cada um gerencia de uma forma diferente. Então, quando a gente fala que o planejamento financeiro entra em momentos de crise, é isso. É você ter uma estrutura financeira que você consegue administrar aquilo tão bem que você vai colher frutos daquilo. Claro, pessoal, Marcelo, parece algo meio esquisito, né? Eu aproveitar de um momento de crise. Pessoal, pensa comigo, o mercado financeiro, falando da minha área de atuação, né? Porque eu sou um profissional do mercado financeiro, um planejador, ele atua como um profissional da área. Eu não atuo com investimentos, eu não atuo com seguros específicos, mas eu atuo na área como um profissional do mercado financeiro em si. Sempre tem pessoas que vão demandar algo diferente. E em momentos de crise é onde que as pessoas, por efeito manada, se desesperam e fazem coisas, às vezes, por meio de que alguém mandou, alguém falou e ela nem pesquisou como funcionou aquilo. Ou simplesmente que falou que compra porque é bom, que você tem que entrar, que aquilo ali é uma oportunidade única. Vocês já ouviram falar de Bitcoin, que está crescendo? Elon Musk, por exemplo, investiu não sei quantos bilhões ali dentro. E aí, será que é uma oportunidade para você entrar? Será que está valendo a pena vender, se é que você já tinha? Ah, por que quando estava valendo centavos você não comprou? Oportunidade. Então, nesse momento de instabilidade, o planejamento financeiro ele entra como se fosse uma âncora dentro da sua vida financeira. O tempo inteiro você precisa estar preparado para que caso a sua casa venha chacoalhar, venha sofrer um terremoto, o seu pilar financeiro ele tem que estar firme. Porque senão vai balançar e vai cair. E se cair, restabelecer é muito mais difícil. E quando a gente fala em estrutura, poxa, nada melhor do que você construir sobre uma rocha, já diria a Bíblia. Então, quando a gente fala de estrutura financeira, de estrutura financeira no caso, planejamento financeiro ele vem sim como um primeiro pilar. E em momentos de crise, gente, não se fala em outra coisa em organização, em gestão, e entender aquilo tudo como um todo. Falando de planejamento, que é o meu caso, eu vendo planejamento financeiro, eu falo para clientes e eu falo também para planejadores que estão empreendendo na área. Esse não é o primeiro momento de instabilidade que eu já vivenciei. Joesley Day, a gente teve circuit breakers, que são momentos de muita tensão, de estresse no mercado como um todo. Todos ficam perdidos, todos não sabem o que fazer. Alguns mais experientes, já vivenciaram alguns momentos, vão saber talvez comprar, vender, aproveitar o momento para mais oportunidades. Em algum outro caso, a gente teve aumento do dólar. Quem tinha dólar dentro da carteira, por exemplo, de investimento? Você pensa em ouro como uma possibilidade de blindar o seu patrimônio, entre aspas, claro, né? Ouro, dólar, por exemplo, pessoas mais velhas tendem, em momentos de crise, a querer desfazer dos seus bens líquidos, do seu patrimônio líquido, para injetar em patrimônio mobilizado. Casa, carro, lote, fazenda, investir em gado, porque ele acredita que aquilo é um meio de segurança, que ele bate a mão na parede e fala, isso aqui é meu, eu comprei, é meu dinheiro, minha construção. Mas às vezes ele vai precisar daquele dinheiro para outra situação, para uma questão de saúde, como é o que a gente está passando agora. Quantas pessoas que não estão desfazendo dos bens por necessidade daquele dinheiro está na conta e não está travado em um único bem, em um único mobilizado. Você é crítico a isso, Marcelo? Não, longe disso, gente. Eu sou super a favor de que a pessoa compre o imóvel dela e tenha onde, como já diria minha própria mãe fala, descansar o esqueleto, quem sabe, no futuro, na sua velhice, na sua terceira idade. Mas, claro, uma compra errada leva à falência da sua vida inteira financeira. Olha só que legal, uma decisão errada leva à falência da sua vida inteira. Imagina você seguir por um efeito manada porque o seu amigo, o seu colega de faculdade ou uma pessoa próxima de você comprou um apartamento e você também, casando, resolveu comprar. Todo o seu dinheiro que você juntou suado, porque não é fácil juntar dinheiro, tá? E você injetou num único imóvel, num único carro bacana de luxo, ou porque você quer andar pomposo, legal, existem carros que entregam segurança, qualidade, esportividade, tanto quanto aquele outro carro. Porém, talvez o status que você vai carregar, aquilo tudo, você quer levar junto ali da sua visão, do seu palpar, no seu pegar ali no dia a dia. Só que falando de crise,
isso não é muito bom. Porque isso é uma decisão que às vezes você toma pensando sem o lado racional. Você vai pelo lado emocional e a hora que você vê, você já está tomado por uma atitude que talvez não é tão legal. Toda atitude, ela vai demandar de uma ação. E essa ação, na grande parte das vezes, ela deveria partir de um lado matemático por trás. Eu falo muito com os clientes que planejamento financeiro, ele é mais emocional do que financeiro em si, como no geral. Não é só exatas, não é chegar para o cliente e falar assim, olha, quando a gente for sentar, eu quero saber como é que você ganha, como é que você gasta, para onde está indo o seu dinheiro, o seu patrimônio, e eu vou apontar dedo para você. Longe disso, tá, gente? Planejamento financeiro, eu pergunto para o cliente, cara, me conta um pouquinho da sua família, como é que sua mãe gera o dinheiro, seus pais? Na grande parte das vezes, gente, eu escuto assim, nossa, minha mãe é descontrolada. Em alguns casos tem mães controladas, tá, gente? Tô falando um exemplo bem atípico aqui, que é bem recorrente. Meus pais são descontrolados, não tem reserva, eu tô ajudando meu pai. Agora na crise, eu tô com um cliente assim, tá? Ele tá tendo que mandar dinheiro em torno de R$2.000 por mês para os pais sobreviverem, porque eles totalmente perderam a renda deles nesse momento de crise. Total, zero receita. Os pais estão tendo que se reinventar com 75 anos, que é o pai dela. Ela é uma cliente minha que trabalha na área de publicidade em São Paulo. Ela falou, eu mando R$2.000 para eles porque eles não têm o que fazer. E esses R$2.000 me faz falta para várias coisas. Eu falo, claro, para várias pessoas faz isso, é um salário de muita gente. Que bom que você consegue ajudá-los. Mas ela falou, Marcelo, eu contratei vocês porque eu não quero ter que viver disso lá no futuro. Com essa incerteza de que eu vou aposentar pelo governo, eu não tenho dinheiro, eu vou depender dos meus filhos. Pensa que momento triste você pensar que... E se eles não tivessem os filhos ali na hora? Viveriam à míngua, teria que ir para a rua? Olha que momento de incerteza tão grande. E quando a gente fala, gente, em momentos de crise, como fazer um planejamento financeiro pessoal? Não só para você avaliar as suas contas, suas finanças, suas estratégias, mas talvez você reavaliar o que você está falando para aquela pessoa que está no seu dia a dia. Esquece o meu lado, só planejamento financeiro. Me pensa como um grande amigo. Conselho, minha avó falava isso, né? Meu avô fala até hoje, né? Que conselho a gente não dá, em alguns casos você vende. Eu vendo conselho, tá? Eu cobro caro por isso, em alguns casos. E a pessoa, se quer meu conselho financeiro, algumas vezes eu dou aqui de graça várias aulas, informações. Se você pegar, dedicar seu tempo e absorver, gente, com certeza você vai levar isso aí como um estudo para sua vida toda. Eu tenho um público muito grande de médicos aqui no meu dia a dia. E esses médicos, grande parte das vezes, eles trabalham até os 65, 70, 80 anos de idade, porque não se planejou para a sua velhice. Ganhando bons salários, o meu médico hoje, o pior médico na minha base que ganha de salário, pior assim, entre aspas, tá, gente? É um modo de falar. A receita dele, a menor, é de R$12.000 por mês. E o meu melhor médico hoje dentro do escritório ganha líquido, isso eu estou falando de valores líquidos, tá bom? Ele ganha líquido aproximadamente entre 160 a 200 mil mês. Marcelo, mas que salário é esse? E detalhe, tá, pessoal? Não quer dizer que o quanto ele ganha é quanto ele é potencial a virar milionário ou algo do gênero. Lógico, em proporção, em números quantitativo, a poupança dele é bem mais gorda do que talvez uma pessoa que ganha ali os seus 5, 10, 15 mil reais. Porque ele não vai ter um potencial de poupar 10 mil reais por mês, 20, 30. Mas eu pego vários casos aqui de médicos que ganham bem aí por 10, 15 anos e não tem um dinheiro para uma situação de emergência qualquer. Eu tive um médico que pegou 100 mil reais emprestado porque ele queria dar de presente para a filha no casamento dela. E aí você me fala, quanto tempo ele ganhava bem, Marcelo? Ganhava 60 mil mês. Há mais de 15 anos ele ganhava isso. Aí você me fala, é possível um médico desse não ter 100 mil reais guardados para uma situação que, no caso dele, foi o casamento da filha. Mas e se ele precisasse por uma questão de saúde? Porque ele sabe que ele vai precisar uma hora. Ninguém tem essa certeza de que não vai ter nada. E essas possibilidades, pessoal, tudo é insight de planejamento financeiro. Estar preparado, esse é o momento que você faz estratégias atrás de estratégias. Até anotei aqui, as crises sempre deixam grandes lições. Para esse médico que pegou 100 mil reais emprestado num banco, pagando uma taxa mensal de quase 6% de juros, para que ele pudesse ver a filha casando de uma forma legal, e ele passasse uma imagem de que ele tem dinheiro, que ele falou isso para mim na reunião.
Ele falou, Marcelo, minha filha não sabe que eu peguei esse dinheiro emprestado, ela pensa que eu tinha o dinheiro na conta. Tanto é que eu falei que eu iria dar de presente para ela aquele dinheiro, mas aquele dinheiro eu peguei emprestado no banco para poder dar para ela. E é um cara que girava no cheque especial em torno de 10 mil reais por mês. Então, para vocês verem que não é a renda que faz a pessoa ser diferenciado financeiramente. Eu tenho um caso, eu falo que é um dos cases de sucesso que muito me chamou a atenção logo no início, quando eu iniciei meu trabalho aqui na Guia Financeiro. Foi uma psicóloga que contratou meu trabalho, ela ganhava 3 mil reais por mês. Nós cobramos no nosso plano inicial aqui na Guia Financeiro 3 mil reais por acaso, tá? E esses 3 mil reais é por um acompanhamento de um serviço anual. Então a gente entrega um serviço, a gente não vende um produto para o cliente em si. Então eu falo dos problemas dele, como é que é a gestão, o que eu posso ajudá-lo, quais são os sonhos, o que ele tem de objetivo, qual que é o prazo. Eu falo da vida dele em si, eu falo do objetivo dele em si. E como planejador financeiro eu tenho que traçar estratégias para que aquela pessoa consiga chegar lá. E ela chegando lá, pessoal, eu vou conseguir fazer o quê? Direcioná-la no melhor caminho. Talvez sair do cheque especial, talvez ter uma reserva de 100 mil para dar para uma filha num casamento, quem sabe garantir uma aposentadoria para não ter que trabalhar até os 60, 70, 80 anos de idade. E por aí vai. Talvez passar por uma pandemia sem ficar preocupado de que você não tem R$1 na conta, de que a sua única fonte de renda vai secar. Eu tive médicos, cirurgião, que perderam o trabalho porque cirurgia não era essencial. Atendimento clínico era essencial, atendimento de urgência era essencial, mas talvez cirurgias seletivas não eram. Foi deixando de lado e ele teve uma queda de 50% na receita. Olha para vocês verem, logicamente, claro, é o que eu falei com ele. Você é um dos profissionais hoje mais cogitados do mercado, tá? Esse é outro caso de outro médico. Cogitados do mercado, mas você pode trabalhar ali talvez num plantão, se você quiser, claro, né? Você pode pegar uma emergência. Ah, mas eu estou há muito tempo afastado. Beleza, mas você vai abrir mão dessa parte da sua receita. Ainda bem que ele tinha caixa para quase 8 meses de incerteza. Isso caso ele tivesse uma perda ali abrupta de toda a receita dele. Logicamente, ele foi dando jeito, foi estabilizando, foi visualizando o cenário, e a gente vai se adaptando ao novo normal, como o pessoal está dizendo agora, né? O novo normal, quando a gente fala de crise, até eu coloquei aqui para vocês, é o seguinte: em planejamento financeiro pessoal, a gente tem várias incertezas. Vou dar um exemplo de algumas que a gente está passando por agora. Alta da inflação. Vocês já viram tanto que as coisas ficaram caras? O feijão, o arroz, a carne. O supermercado lá de casa, o que a gente antes, eu e a minha esposa gastava, a gente está gastando de torno de 15% a 30% a mais. Depende muito da quantidade de dias do mês, o que a gente está fazendo, se a gente recebe alguma visita ou não. Aumentou de 15% a 30% a mais. Nossa conta de luz ela teve um aumento de quase 18%. Só que o meu salário não cresceu 18%. Minha conta de luz, meu salário não cresceu 30%. Que é a grande maioria das pessoas. A não ser que você está buscando rendas extras, que foi o que aconteceu também. Essa é uma coisa que eu anotei aqui. Surgiram novas demandas. Então as pessoas se reinventam na hora que a pessoa é pressionada. E tem pessoas que fazem o seguinte: umas sentam e choram e as outras aproveitam a oportunidade. Essa oportunidade vai de como você vai querer abraçá-la. E no planejamento financeiro pessoal, conversando com clientes, eu tenho que instigar o cliente a sair da zona de conforto. Se ele quisesse ficar na casa dele, confortável, fazendo a gestão dele, não me contratasse. Porque eu não vou falar do lado emocional dele. Eu não desfruto da emoção dele. Eu falo de números. Você pode, você não pode, você vai ter que abrir mão disso, não vai dar para fazer. E eu falo seriamente aquilo para que o cliente enxergue que aquela decisão às vezes está dando certo, às vezes está dando muito errado e às vezes precisa de alguns ajustes pontuais, vamos colocar assim. E essas demandas que a crise fala pra gente, por exemplo, reservas, reserva de emergência, gente, quantas vezes eu falo com o cliente que é necessário fazer uma reserva de 6 a 12 meses, depende muito das estratégias, padrão, o que vai acontecer ao longo daquele ano dele, talvez 1, 2 anos para frente, para ele poder ter caixa. Caixa para quê? Sobreviver numa falta de receita. E se você é um empresário, depende full time da sua renda, e você tem um lockdown onde ficou, pelo que eu lembro, gente, eu não sei na cidade de vocês, se vocês puderem colocar aqui para mim dentro do chat, pensa comigo, eu tive clientes que ficaram 6 meses full time fechados, sem saber o que fazer. E da onde veio um dinheiro para custear todas as contas do aluguel que ele pagava, os funcionários que ele tinha no dia a dia, os fornecedores que ele tinha para pagar, porque na grande parte das vezes empresários pegam
notas para apagar, então eles têm ali um regime de competência, né? Eles usufruem daquilo para pagar no mês seguinte com o que eles vão produzindo e vão entrando de dinheiro. E aí o que ele faz? Demitiu 113 funcionários, pessoal. Ele tem uma rede de restaurante. Ele não conseguiu segurar. E a estratégia dele foi o seguinte: Marcelo, eu prefiro demitir agora, infelizmente vai ser uma decisão minha, que ele ficou 6 meses fechado, ele estava muito na incerteza, mas eu tenho garantia que eles vão receber o seguro-desemprego por mais 6 meses, a grande maioria, claro. Que eu vou pagar o FGTS deles, que eu vou honrar com todos os compromissos deles de trabalho, do que eu quebrar e não conseguir pagar ninguém. Aí eu vou decretar falência e eles me processem para ver como vai ser. Então, por meio de uma decisão em conjunto, nós optamos por aquela decisão e ele conseguiu sim negociar com grande parte deles. Não é um momento que ele fica muito satisfeito, porque, poxa, construir uma empresa no Brasil já é suado. Encargos, impostos, tributação, o país não ajuda muito bem. Então a gente tem várias coisas aí que atrapalham o empresariado crescer aqui também. Mas, voltando pro lado de cá, não só isso, a falta de gestão financeira, tá, pessoal? Falar de reserva financeira não é algo normal. Seus pais não tiveram essa educação financeira. Seus avós não tiveram essa educação financeira. Hoje, nós, como planejadores financeiros, plantamos aquela sementinha para que você esteja instigado a falar assim: poxa, legal, interessante isso. Saber que a poupança não é tão interessante como investimento. Então, um planejador tem que te instigar no caso, a falar que a poupança não é interessante, que ela rende 30% a menos do que o mercado básico te paga. Então, poxa, imagina se você tem um salário de R$1.000 por mês e na hora de te pagar eu falo assim: olha, eu só vou te pagar 700 porque 30% eu vou reter aqui. Esse aqui é o valor que você ganha no mês total, no fechamento de um ano, no caso da poupança. Pensa comigo, gente, isso não é o certo. Seu dinheiro tem que performar pelo menos o básico. O básico é 100% do CDI. Eu não vou entrar nesse detalhe, que por acaso a gente vai falar um pouquinho disso na próxima live, mas eu solto os spoilers para vocês conforme for avançando no decorrer da semana. O Filipão, que é o meu sócio aqui no escritório, ele deu fez uma live para vocês aqui também, contando um pouco disso. Mercado financeiro, por que é importante planejador, pessoas entenderem de mercado. Parece um tabu, é muitos números, não entende o conceito, como funciona, as engrenagens da economia. Isso é o básico, deveria estar dentro da escola. E eu acho que isso começaria a entrar, talvez, aí. A proposta de lei era que em 2019 começasse dentro das escolas ali um projeto de ir avançando isso como um todo. Infelizmente a pandemia veio e com certeza essas aulas online de algumas escolas que conseguiram fazer, mas a grande maioria não teve essa possibilidade, porque nossa população, a gente tem uma margem considerável de pessoas pobres que não têm acesso a um celular, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, uma live via celular dentro de um ambiente de trabalho fechado. Então é complicado a gente falar que isso é igual para todos. Se eu olhar no meu círculo social, as oportunidades não estão sempre. Parece que no meu círculo social todos os meus amigos fizeram faculdade, mas se eu aprofundo com às vezes alguns clientes, os pais dele nem ensino médio tem, ensino básico tem. Graças a Deus os meus pais conseguiram estudar, mas eu tenho tios que talvez não tiveram essa oportunidade, tiveram que trabalhar cedo porque tinha que comer, a comida tinha que colocar dentro de casa. Crises, oportunidades, momentos, igual eu falo, ela acaba fazendo a pessoa se tornar uma pessoa mais cedo do que ela quer. Crianças deixam de ser criança para ter que trabalhar. Por falta, talvez, de uma gestão? Talvez, pode ser. Gestão principalmente governamental, estrutural, várias outras coisas que a gente tem aí no geral. Então, gente, falando de crise, planejamento financeiro ele entra com tudo. Ele entra no momento de você estar preparado, ele entra no momento de você poder absorver aquilo como um todo, e você, como planejador financeiro pessoal, você tem que instigar o seu cliente a fazer diferente, a ser diferente. Porque ser igual a todos, nota 7 está cheio no mercado, tá? O negócio é ser nota 9, é você bater nota 10. Você ser o diferente do mercado, para você ser remunerado dessa forma diferente, para você ser reconhecido por essa forma diferente, e claro, você ganhar destaque por ser diferente. E ser diferente não é você simplesmente vestir, colocar uma roupa diferente, você agir. É você como você age, são suas atitudes, é como você demonstra um sorriso. Eu falo muito que eu sou um cara que eu gosto muito da educação. Para mim, educação é uma coisa que tem que vir em qualquer momento. Uma coisa que eu odeio é que grite comigo. Eu acho que eu posso estar errado e eu vou admitir aquilo em algum momento, mas eu não gosto que a pessoa grita comigo. Eu tenho 2 bons ouvidos, graças a Deus, e eu acho que se a pessoa subir o tom de voz para falar comigo,
ela tá subindo o tom e pra mim ali ela já passou do ponto, eu já não começo a concentrar nela mais, eu já quero sair daquele ambiente porque me incomoda muito. E isso pode ser algum toque de algumas outras pessoas. Não só isso, gente, planejamento financeiro, eu dei um exemplo de uma coisa simples minha pessoal, mas eu, por exemplo, lá em casa, juntamente com a minha esposa, a gente tem uma rotina diária que a gente faz não só das contas da casa, mas também uma rotina de casal. Eu não sei, eu já comentei isso com vocês em outras lives. Como é que a gente lida com o nosso dia a dia? Como é que a gente gerencia? Por meio de organização, que é uma coisa ligada a planejamento financeiro pessoal. Por meio de estipular o que cada um vai fazer e não deixar solto. Coisas de planejamento financeiro pessoal. Por meio de cada um saber o que pode fazer, até onde vai e o que a gente consegue. A gente é 100% perfeito? Não. Te garanto que a gente ainda tem muita coisa a melhorar e vai melhorar como casal se tudo der certo ao longo dessa vida que a gente vai construir juntos. Só que, gente, se a gente não busca o básico, que é trabalhar ali uma estrutura, entender como vai ser o financeiro, o que eu preciso de reservas, como eu posso fazer, me instigar a mudar, de nada vai adiantar. Eu vou ser o cara que vai curtir a ideia de outra pessoa e depois eu vou até falar, poxa, foi fácil para ele, mas a gente não vê talvez por trás dos bastidores que a pessoa abriu mão de tal coisa, que ela juntou dinheiro por tanto tempo, que ela contratou um planejamento financeiro apertado, mas se virou para pagar, que ela contratou um outro profissional para ajudá-la a estruturar melhor gestão, estratégias, construir um negócio. Então você tem vários modelos diferentes disso. Quando eu falo de crise, isso é um recado que eu queria deixar aqui para vocês como um todo. Estamos vivendo um momento de muita incerteza. E esse momento, eu falo que não eu gosto muito de uma palavra, eu vou lembrar que foi eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella que falou isso, mas vocês podem me corrigir depois se for o caso e eu pego a informação precisa. O verbo esperançar, ele é muito interessante porque muitas pessoas levam o lado do verbo esperançar pelo lado de esperar. Esperar que algo aconteça de melhor, esperar que algo vai mudar. Mas você esquece que talvez o verbo esperançar você tem que levar ele pelo lado da ação. Atitudes que você está querendo fazer para mudar aquele cenário. Esse momento de crise tirou todo mundo da zona de conforto. Não tem uma pessoa que eu converse que não teve que mudar uma rotina, não teve que mudar um abraço que às vezes gosta de dar, conviver em certos ambientes, poder tomar o seu vinho num restaurante legal, poder ir para umas férias na praia. Todos tiveram que mudar. Talvez uns mais, outros menos, depende muito da sua rotina, do seu dia a dia, mas os cuidados tiveram que ser adotados, contramedidas tiveram que ter sido feitas, e isso mostra muita coisa do lado de cá que eu falo com os clientes também. Planejamento financeiro é você ter um caixa para situações de emergência, você ter previsibilidade de como vai estar suas finanças daqui 1, 2, 10 anos para frente, para você entender o que aquele caminho vai te levar para um caminho certo, se talvez vai ter que passar por alguns ajustes, ou se você está indo para um caminho totalmente errado, se lá na frente aquele buraco vai ser fundo e talvez você não consiga se reerguer. E olha que legal, do meu lado de cá eu ajudo a pessoa a ter essa visão macro. Macro para ela tomar uma decisão financeira coesa com o que ela quer construir dali para frente, alinhada aos sonhos dela e sem abrir mão do que ela consegue viver. Planejamento financeiro não é você abrir mão do seu dia a dia, do seu dinheiro. É você fazer bom uso do seu dinheiro, bom uso do seu tempo, bom uso da sua vida com as pessoas que você gosta, com aquilo que você gosta de fazer. O meu papel, o papel de você que quer ser um planejador financeiro, que quer atuar numa área, é mostrar para isso para o cliente, possibilidade. Momentos de crise são possibilidades de você lidar com aquilo de uma forma diferente. E cada um vai lidar de um jeito, cada um vai absorver aquilo de um jeito. Uns mais estressados, outros talvez mais agitados, outros com visão de longo prazo. Os grandes milionários, eu estava vendo uma pesquisa do Findox. Se vocês quiserem, o Instagram é muito bom, gente, muita pesquisa boa. Eu posso deixar depois para vocês escrito aqui. Mas o Findox, ele posta muitas enquetes legais. E ele mostrou que os milionários tiveram queda, sim, nesse período de crise. Mas eles quase que, em alguns casos, Elon Musk, por exemplo, ele dobrou o patrimônio dele, tá? Quase triplicou, na verdade. E, gente, oportunidade. Tem gente que enxerga de uma forma fechada. Tem gente que enxerga de forma ampla. Consegue visualizar cenários mesmo em momentos de estresse. Mas vamos lá, passar por estresse sem caixa, sem ter controle, sem ter noção do que está fazendo, realmente não é para qualquer um. E não são todos que estão preparados para isso, não.
Por isso que o papel de um grande especialista, ser seu braço direito do lado, faz todo sentido. Ele vai te ajudar a caminhar com mais tranquilidade. Então você tem para quem ligar, você tem para quem tomar uma decisão financeira como um todo. E até anotei aqui uma coisa importante. A gente sempre tenta buscar o melhor caminho para a gente poder atingir um objetivo. Só que, gente, a gente vai tropeçar em várias vezes pedras, buracos, desavenças e até frustrações. Só que se a gente pensasse que cada um desses erros, cada uma dessas frustrações que você teve, você aprendesse cada vez mais com cada uma delas e levasse isso como uma experiência de vida, que é o que os grandes empresários fazem, os grandes milionários fazem, caramba, eu te garanto que não vai ter experiência que você vai sentar com um neto seu, um filho, um amigo, um colega de trabalho, que você vai ter N histórias para contar. Eu sou um bom ouvinte, adoro ouvir história dos meus clientes, porque independente da idade que ele tenha, adoro ouvir história de pessoa mais velha, porque ele vivenciou coisas que eu ainda estou vivenciando, que eu estou curioso para saber. Por mais que talvez a opinião ideológica, política, de futebol, religião dele seja diferente da minha, mas eu quero escutar porque eu tenho curiosidade. E curiosidade me levou a chegar até aqui. Curiosidade de saber como funciona o planejamento financeiro pessoal. Curiosidade para saber lidar na crise de 2017 por um momento de instabilidade que foi a minha perda de receita total. Eu tinha caixa para sobreviver em média de 5 anos com o meu padrão de vida reduzido. Eu tinha um padrão de certa forma confortável que eu poderia viver com a minha esposa. Meu caixa ia durar menos, mas eu reduzi, a gente combinou, a gente abriu mão de várias coisas, mas a gente fez algo que a gente queria muito, que era casar, recebendo nossos amigos, recebendo nossos familiares, num espaço onde a gente podia vivenciar o nosso momento único, eu espero que seja único, junto dela e que haja, como diria ali o pastor, o padre, que seja eterno. Vivenciar isso é um eterno planejamento financeiro, tá? E claro, vamos passar por várias crises financeiras. Crises financeiras eu falo não só na vida pessoal. Eu e minha esposa já passamos por algumas turbulências. Crise do, como é que eles falam? Do primeiro ano, do primeiro 6 meses, talvez ali dos 5 anos. Pessoal, crise o tempo inteiro tá aí. O que vai mudar é como você lida com aquela situação no geral. Esse momento que a gente está passando, pensa um pouquinho, lida diferente, faça diferente, seja diferente. Não espere que alguém vai fazer aquela atitude por você, porque querendo ou não, às vezes a pessoa já está fazendo dela e está faltando você dar o primeiro passo. Talvez você dá 2 para trás, mas você vai colher 5 para frente. Faz parte do game, faz parte do dia a dia. Planejamento financeiro é isso. É você entender o conceito de que um dia você vai chegar lá, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, isso é fato. E claro, você vai conquistar algo que você sempre quis. Detalhe, tá, pessoal? Você não precisa abrir mão da sua vida pessoal. Você não precisa abrir mão da sua vida como um todo. O planejador financeiro pessoal, ele é o seu amigo, não é o seu inimigo. Eu quero ligar para as pessoas, eu tenho clientes aqui, eu tenho uma cliente minha, a Isabela, eu não vou citar o sobrenome dela. Teve um dia que a gente foi conversar, a gente ficou 40 minutos conversando, coisa aleatória, e eu liguei para ela para fazer uma revisão do mês. Mas foi 40 minutos conversando, ela me contando que foi o pai dela, que contou sobre isso. Eu não preciso ser o cara chato das finanças. Eu preciso ser a pessoa que ela confia. A pessoa que ela vai acreditar que eu estou do lado dela para ajudar ela a conquistar o grande sonho dela, que é ter uma própria independência financeira, conseguir usufruir daquilo que ela conquistou. Porque, convenhamos, né? No Brasil, hoje, ser um empreendedor de sucesso, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa milionária não é fácil, não. E se você chegou lá, eu estou disposto a te ouvir, tá? Eu quero escutar a sua história, sabe? Porque eu quero aprender muito com você. Porque eu quero também, quem sabe, agregar uma parte do meu trabalho para você no dia a dia. Então, pessoal, eu gosto sempre de falar com vocês aqui dentro de 30, 40 minutinhos. Esse é um bate-papo que a gente traz aqui toda vez, quarta-feira, aqui no IGF. Você que tem curiosidade sobre essa área que a gente atua como planejador financeiro pessoal, você que gosta de empreender na área, quer ter uma renda extra, tá fazendo uma transição de carreira, a gente fala a língua de vocês aqui. A gente é um especialista de mercado financeiro, o planejador financeiro é um atuante. Hoje, nós somos um profissional totalmente neutro, tá, gente? Já quebra esse paradigma. Planejador financeiro pessoal, ele fala do seu projeto, ele fala de você, seu conceito, sua vida, suas crises. Ele está aqui para falar do que você precisa fazer para ter uma vida tranquila, de sucesso, conseguir conquistar seus objetivos e, quem sabe, até ajudar outras pessoas. Esse é o meu papel, ajudar as pessoas
a conquistarem o que elas sempre quiseram. Sem abrir mão, sem às vezes... o Thiago Nigro, ele tem um livro que é excelente. Do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Para ler, R$23, se eu não me engano, a última vez que eu comprei o livro dele. E tem livro que eu gosto de ter guardado na minha estante. Eu li ele já e já tá ali guardado bonitinho, gosto de ter ele ali, porque é um senhor livro de uma pessoa que hoje é a maior referência no mercado. Ele abriu, expôs sua vida financeira e contou ali um pouco disso tudo. E sabe o que é legal? Você não precisa abrir mão de tudo, gente. Planejamento financeiro é isso. Ele fala várias vezes nos podcasts dele, que ele tem os podcasts que hoje ele grava, nos vídeos, no YouTube, no canal, nas entrevistas que ele faz, ele fala, você não precisa abrir mão da sua vida, você só precisa entender como você vai fazer aquilo, tá? Em momentos de crise é a mesma coisa. Você não tem que abrir mão de tudo. Talvez você reduz, você estica um pouco mais o tempo, você entende aquilo no geral. Se precisar, você vai ter alguém do lado. Procure especialistas para te ajudar, mas especialistas que busquem falar a sua língua, entender o seu problema e não querer te vender algo, tá bom? Vender algo é problema? Não, longe disso. Mas entenda então o que ele está querendo te vender. Porque não faz sentido, por exemplo, alguém entender mais a sua vida financeira do que você mesmo. Você concorda comigo? Então o seu gerente, o seu corretor de seguro, o seu assessor de investimentos, eles são bons parceiros? Excelentes, pessoal. Mas escolha bem com quem você está andando. Sabe por quê? Diga com quem... minha mãe falava sempre assim, diga com quem tu andas, que eu direi se você vá, né? Que você vai caminhar com aquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa pode te levar para um mau caminho, pode te levar para uma decisão financeira errada. Não são todos, são alguns dos mercados. Existe planejador financeiro ruim? Existe também. Maus profissionais que representam a área, não só na minha área, mas em várias. Mas também tem gente muito boa, competente e que entrega resultado alinhado com o que você precisa, tá bom, gente? O bate-papo hoje foi mais descontraído. Trazer momento de crise é mais uma reflexão, porque a gente está num momento sim de muita instabilidade, um momento sim de muita incerteza, de muita tristeza em alguns casos. E eu quero dizer que planejamento financeiro, pessoal, ele encaixa muito bem nisso tudo. Se você não tinha ouvido falar sobre isso, se você não tinha pensado que existe profissionais, está aqui um insight. Pensado que você pode trabalhar numa área como essa, ajudar as pessoas a ter uma percepção sobre dinheiro, sobre finanças diferentes, é uma profissão que está aí, e detalhe, tá? Já não é a primeira vez que o LinkedIn e outras revistas mais, como por exemplo a Valor Invest recente, falou isso em 2020, agora em novembro, que é a profissão do futuro, sim, e é uma das profissões mais cogitadas do mercado. Se você gosta de números, gosta de pessoas, está aqui um ramo que você pode atuar dentro do seu próprio nicho. Você é engenheiro, psicólogo, advogado, quer atuar falando para a língua do advogado, não tem problema. Faça uma especialização, procure quem entrega resultado para você poder entender sobre aquilo no dia a dia, tá bom, pessoal? Eu vi que o pessoal mandou algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta específica. Filipão falou assim, muito bom, legal, bacana. Deixa eu ver aqui, Filipão, seja bem-vindo. Fabiana, Sandro, Larissa, Raquel. Gente, sejam bem-vindos aí. Eu vou falando aqui, a hora eu disparo a falar, eu não percebo tantas pessoas aí entrando dentro da nossa live. Raquel, achei super legal essas dicas. Obrigado, viu, Raquel? Precisando, a gente está inteira à disposição. Pode chamar assim no direct. A gente pode conversar sem problema. Jaqueline, muito bom, meus parabéns. Muito obrigado, gente. Bom, encerrando nossa live, toda quarta-feira, deixando aqui um insight final para vocês, a gente traz um conteúdo de qualidade aqui sobre o nosso mercado aqui de planejamento financeiro pessoal, mas que serve para várias outras áreas em si, tá bom? Você que é empreendedor, então nem se fale. Renda extra, transição de carreira, gente, tem mercado para todo mundo aqui, tá bom? Não tô aqui para falar somente da minha área, eu tô aqui para falar do que a gente vivencia e como a gente pode fazer diferente daqui para frente, desbravar esse mundão do planejamento financeiro pessoal e as pessoas, claro, ajudá-las a ter uma percepção diferente do que é um planejador financeiro pessoal. Pessoal, muito obrigado, agradeço por todos vocês aqui dentro dessa live. Sempre fazemos essa live 30, 40 minutinhos no máximo, para não ficar extensa demais. E claro, você depois poder ver esse conteúdo que vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, para que você possa acessá-lo depois dentro do seu tempo, tá bom, gente? Um abraço para vocês, contem com a gente aqui do IGF, tchau, tchau, viu, pessoal? Boa semana!